O Internacional já está em Lima, no Peru, onde finaliza a sua preparação para enfrentar o Melgar na quinta-feira em Arequipa, no Peru, pela Copa Sul-Americana. O time ainda não está definido, não foi divulgado para os jogadores pelo técnico Mano Menezes, e no treinamento ele não indicou se escolherá Maurício, Tyson ou então Alan Patrick. O Maurício deu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, onde ele disse que pelas boas atuações aguarda e espera oportunidades maiores do Mano Menezes, ou que pelo menos o Mano pense bem a respeito dessa situação. Igor Gomes avança e deverá ser anunciado em breve como zagueiro do Internacional, e Gustavo Maia, após uma reviravolta, está mesmo de malas prontas para o Rio de Janeiro. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 2 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa terça-feira, fechado? Eu começo falando sobre o treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante. Foi um treinamento aberto onde o Mano Menezes não deu pistas sobre qual será o time titular escolhido por ele para enfrentar o Melgar pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. A parte aberta, o que ele mostrou para os repórteres foi um treino de posse de bola ofensiva, tá? Tentando trabalhar bastante a troca de passes e o envolvimento do adversário, e com os times misturados. Ele misturou titulares e reservas, então não deu para ter uma noção de quem serão os titulares na partida contra o Melgar, em especial no setor do meio-campo. O Inter embarcou logo depois do treino para Lima, no Peru, e foi um embarque diferente, foi um embarque especial. Centenas de torcedores do Internacional aguardaram o elenco na passagem do aeroporto, celebraram bastante, incentivaram bastante os jogadores, abraçaram o Gabriel, abraçaram o Edenilson, foi uma loucura. Aliás, esse assunto da sinergia entre torcedor e time vai ser pauta de um vídeo amanhã aqui no A Dupla. Eu vou trocar uma ideia com você sobre esse momento que o Internacional está vivendo, de criação de personagens, de ligação com o grupo de jogadores e a torcida. Amanhã eu trago mais detalhes sobre isso e trago uma leitura a respeito desse fato, tá? Vamos para a lista de relacionados, senhores, que vai pintar aqui na tela agora. Não tem grandes novidades, tá? A principal delas é a ausência de Gabriel Bosquilha, que ficou em Porto Alegre. O Everton também ficou em Porto Alegre, mas esse realizando um trabalho físico final, tá? O Bosquilha não. Eu conversei com pessoas ligadas ao Bosquilha e elas relataram que o Bosquilha não tem problema nenhum. O Bosquilha estava 100%. E mais do que isso, o Bosquilha foi pego de surpresa, foi essa expressão que eu ouvi, ao saber que estava de fora da viagem contra o Melgar, porque ele estava ali, foi para o banco na partida contra o Atlético Mineiro, esperava ter entrado, não entrou. De novo, o Bosquilha está perdendo espaço no elenco do Internacional. Ele está atrás do Lucas Ramos hoje, no setor do meio campo. O Inter quer negociar esse jogador. Falta encontrar o interessado para levar o Bosquilha por empréstimo até o fim do ano. O contrato dele vai só até o fim do ano, mas se liberar o Bosquilha, o Inter também se libera de R$400 mil da folha. E esse é o objetivo. O Bosquilha também quer sair. Já falei aqui, o objetivo dele é jogar, ter rendimento, sequência de jogo para poder recuperar o ritmo depois da lesão grave que ele teve no joelho. Faltam as oportunidades e, se elas vierem, o Inter vai tentar negociar esse jogador. Falando ainda sobre meias, tá? O Maurício deu uma entrevista exclusiva para o pessoal do Globoesporte.com, e uma entrevista muito interessante. E eu separei aqui 2 trechos, tá, que eu vou destacar. Um deles é sobre seleção paraguaia. Sempre que a gente fala de Maurício, vem esse assunto, ele vai jogar na seleção paraguaia. O que eu sinto do Maurício é que ele não tá muito afim, tá? Ele não decidiu ainda, ele disse que é uma situação complicada, porque são 2 países que são parte da vida dele. O Paraguai faz parte da vida do pai dele, o Brasil é onde ele sempre cresceu, sonhou, e ele tem sonhos do Brasil. Ele almeja jogar na seleção brasileira, e não dá para tirar esse direito do cara. Então, não deve, neste momento, aceitar o convite da seleção paraguaia. O Maurício, ele deve estar também cozinhando essa situação para saber se não consegue uma evolução na carreira a ponto de chegar na seleção brasileira. Mas o trecho que eu queria abordar com vocês é em relação à possibilidade de oportunidade do Maurício no time, dele seguir no time agora com o retorno do Alan Patrick, também com o retorno do Tyson. Ele foi
perguntado sobre isso, tá? Ele foi perguntado se ele acha que a atuação dele contra o Galo o credencia a seguir no time. Olha a resposta que ele deu pro pessoal do GE. Globo. A concorrência é muito complicada, mas com boas atuações eu sei que o Mano vai pensar bem. Tem muitos jogadores e eu acho que o mais importante é isso. A gente tem um grupo unido, a gente sabe que qualquer um que entrar vai dar conta do recado, nós queremos conquistar os nossos objetivos e para conquistar os objetivos temos que ter um grupo unido. Mas ele disse, se eu jogar bem, eu acho que pelo menos o Mano vai pensar bem antes de me tirar do time. Ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. Então é essa a expectativa do Maurício para o jogo contra o Melgar. Não sabe se vai ser titular, mas o Mano tem que pensar bem para tirar ele do time. Mercado agora, tá? Mercado de transferências de novo. Igor Gomes. Eu gravei um vídeo hoje, nessa terça-feira, falando sobre os problemas físicos, tá? E clínicos, na verdade, que o Igor Gomes teve no Barcelona. Foram 3 lesões seríssimas e que levaram o Internacional a ter toda essa preocupação de exames médicos, de esperar pela aprovação dos exames médicos para contratar o jogador. Mas a notícia que a gente tem é que os exames médicos estão apontando bons resultados. E o Inter está avançando significativamente na contratação desse jogador. Não deve anunciar nos próximos dias porque o Inter só volta do Peru vai para Fortaleza, de Fortaleza vem para Porto Alegre só na próxima segunda-feira. Então acredito que só na segunda-feira para o Inter avançar e anunciar, por exemplo, o nome do Igor Gomes como defensor do Internacional, 21 anos de idade, tá? E uma última, também uma reviravolta, tá? Porque o Gustavo Maia, ele está indo para o Vasco da Gama. O empresário do jogador já confirma essa informação. O negócio havia melado por uma falta de acerto do Vasco da Gama com o Barcelona, que detém o passe do Gustavo Maia. Pelo Inter estava tudo certo. O Inter pretende repassar o jogador, repassar o empréstimo do jogador, mas agora essas arestas foram aparadas e o Gustavo Maia está muito próximo, de fato, de acertar com o Vasco da Gama. Eu citei que ontem no CT Parque Gigante a gente viu ele se despedindo dos funcionários e agora deverá arrumar para o Rio de Janeiro. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar as odds dos jogaços que a gente tem nessa quarta-feira, antes ainda do jogo do Inter, tá? E um jogo especial. Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Odd do Galo, 2,66. Empate, 3. Odd do Palmeiras, 3 também. Odds equilibradas. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não esquece de participar do grupo do ADUPLA no Telegram. Dicas diárias de apostas, prêmios e brindes sendo sorteados, como esse boné aqui do ADUPLA, camisetas, free bets, além dos grupos de debate do ADUPLA, do Grêmio e do Inter, com a participação minha e do Matheus Dávila. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!